Agora deu. Ok. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. E estou muito feliz que a gente está, então, já concluindo o nosso capítulo 3. Para mim, parece que foi ontem que a gente começou a estudar o texto. E no começo tinha, assim, não sabia se isso ia vingar ou não, esse estudo, porque é bastante material. E estou muito feliz com o resultado, porque eu estou vendo assim esse acompanhamento do que Jesus está nos ensinando. E essa aprendizagem é muito importante para a gente compreender o sistema de pensamento tanto do ego quanto do Espírito Santo, para a gente escolher com qual professor seguir. E hoje, então, nós vamos concluir, como eu falei, o capítulo 3. Vamos estudar a seção 7, criar versus autoimagem. E para a gente começar o estudo propriamente dito, então, vou fazer um instante de aquietação, de uma respiração mais profunda e de entrega de meta para esse estudo. E para tal, elevamos ao Espírito Santo a nossa capacidade de aprender. Queremos nesse estudo que ele se revele a nós através dele. E somos também gratos por essa oportunidade. Então, com o propósito entregue ao Espírito Santo, nós vamos ver então hoje a continuação que Jesus faz agora falando de criar versus autoimagem. Lembrando que na semana passada, vou dar aqui um ok para Doris. Na semana passada a gente viu o julgamento e o problema de autoridade, sendo que a autoridade se referia ao sentido de autoria, de nós pensarmos que nós nos autocriamos ou que criamos um sistema separado de Deus, e agora então teríamos nós e Deus, dois sistemas, duas fontes de vida. E hoje nós vamos dar então uma continuação praticamente da semana passada. Aqui um ok para Maria Claudete. Nós estamos começando agora. E nessa continuação, Jesus clareia bem, então, mais uma vez, para a nossa compreensão, dos dois sistemas de pensamento que nós temos dentro da mente separada. E ele, deixa eu só ver aqui, está dando um pouco de interferência, eu acho que da Marta. Oi. Fechei? Não está aberto ainda o microfone. Deu, agora fechou. Bom, só para lembrar, pessoal, a qualquer momento vocês podem desmutar, sim, só que eu acho que não era o caso que a Marta queria fazer isso agora, Mas é só a hora que quiserem, só abrir o microfone. E Jesus começa dizendo, então, nesse capítulo, nesse primeiro tópico, cada sistema de pensamento tem um ponto de partida. Então, Jesus está falando aqui dos dois sistemas de pensamento, do sistema de pensamento do ego e do Espírito Santo. Então, são os dois sistemas de pensamento que vieram a existir na nossa mente a partir do momento de separação. Então, quando a gente viu semana passada que nós temos um problema de autoria, nós vimos que nós criamos um sistema de pensamento, que é a ideia de separação. Mas, por outro lado, Deus deu uma resposta a esse sistema de pensamento
que é a incapacidade de nós esquecer quem nós somos, mediante, então, o sistema de pensamento do Espírito Santo que nos acompanha. Então, é como se nossa mente agora estivesse dividida em 2 sistemas. Claro que nós só podemos estar cientes sempre apenas de um. Quando a gente está ciente do ego, é como se o Espírito Santo não existisse para nós. Quando nós estamos cientes do Espírito Santo, é como se o ego não existisse. E nós podemos intercalar, ora num, ora no outro, mas não podemos estar cientes dos 2 ao mesmo tempo. E Jesus vai falar então agora um pouco de cada um. Dá um oi aqui para Fabiana. Então, cada sistema de pensamento tem um ponto de partida e começa com um ato de fazer ou de criar. Uma diferença que nós já discutimos. Realmente Jesus, há umas aulas atrás, deixou bem claro que fazer é sempre a partir de uma falta. Eu faço algo porque eu preciso preencher algo, então fazer é do ego. De Deus só vem a criação, criar. Criar não é a partir de uma falta, é a partir da gratidão de ter tudo. Então, por ter tudo, por não se conter. Então, o criar é dentro do amor, ele não se contém, ele se expande. Então, e esses sistemas de pensamento, então, ou ele começa no fazer, ou no criar. Ou ele, no fazer, ele começa com a crença de separação, que é o que nós fizemos. Lá é o início do sistema de pensamento do ego, do fazer. E o início do sistema de criar para nossa mente separada é ainda em Deus, quando Deus criou o seu Espírito, o Espírito Santo, para nos acompanhar na ilusão, para nos acompanhar na nossa mente dentro da separação. Então, ali inicia-se o sistema de pensamento do Espírito Santo. A semelhança entre eles está no poder como fundamentos. Então, ambos os sistemas de pensamentos têm poder. Ou seja, eu pensar separação, para mim, se torna tão real, ou cria tanto poder, quanto eu estar no Espírito Santo. Porque o poder só existe um, ou eu desloco ele equivocadamente para a crença da separação, ou eu uso ele agora para recordar que ainda estou em Deus. Mas o poder é o mesmo, então tanto um como o outro. Então isso eles têm de semelhante. Tanto o sistema do ego quanto do Espírito Santo utilizam-se do poder, ou têm poder, ou dividem do mesmo poder. A sua diferença está no que se baseia neles. Então, o que se baseia neles? Como eu já acabei de falar, o ego se baseia na separação de Deus. O Espírito Santo se baseia no princípio da expiação, que diz que é impossível nós nos separarmos de Deus. Então, o ego separa, o Espírito Santo unifica. Então, esta é a diferença entre eles. Ambos são pedras angulares para os sistemas de crença pelos quais se vive. Então, este é o início, né? Ou a crença de separação, ou a resposta do Espírito Santo. É um equívoco acreditar que um sistema de pensamento baseado em mentiras é fraco. Nada que tenha sido feito por uma criança de Deus deixa de ter poder. E é essencial reconhecer isso, porque de outra forma não serás capaz de escapar da prisão que tu mesmo fizeste. Então, só porque o sistema do ego é falso ou não é real, engana-se quem acha que ele não tem poder. Ele, dentro do sonho, ele tem o mesmo poder que o Espírito Santo tem de liberar, o ego tem de nos aprisionar. E se nós não reconhecer isso, se nós não reconhecer esse poder do ego, se nós disser, fechar os olhos ou tampar com uma venda
para esse fato de que o ego tem poder, nós nunca conseguiremos escapar. Então, o pontapé inicial, a base para a nossa escolha é reconhecer que, mesmo que não é real, para a nossa experiência tem o mesmo poder. Então, o poder do ego de nos aprisionar e o poder de nos libertar através do Espírito Santo são o mesmo. Tu não podes resolver o problema da autoridade depreciando o poder da tua mente. Aqui, de novo, Jesus usa muito autoridade com conotação de autoria. Então, tu não podes resolver o problema da autoria, que é ou eu me autocriei, ou eu sou uma extensão de Deus. Ou eu sou separado, ou ainda faço parte de Deus. Então, esse problema, o que eu sou? Isso eu não posso solucionar isso se eu disser que a minha mente não tem poder. Por que eu não posso? Porque foi minha mente que fez essa segunda opção, essa de pensar separação. Então, se eu negar o poder da mente, como é que eu vou escolher que não é assim se eu não tenho poder? Eu preciso reconhecer que a mente tem o poder de pensar separação para usar desse mesmo poder para desfazer essa crença. Então, é fundamental saber e aceitar o poder da mente. Então, se eu depreciar o poder da mente, fazê-lo é enganar-te e isso te ferirá, porque realmente compreendes a força da tua mente. Então, no nosso ser, no nosso sistema de pensamento que nós fizemos do ego, nós sabemos que dependemos desse poder. O ego sabe disso. E por isso que nós compreendemos esse poder, sim. Então, não devemos nos auto-enganar negando ele. Também reconheces que não podes enfraquecê-la, né, a mente, nem mais nem menos do que podes enfraquecer a Deus. Então, se eu enfraquecesse o poder da minha mente, e ela foi feita por Deus, eu estou dizendo que algo que Deus fez pode ser enfraquecido. Então, Deus fez algo imperfeito. Portanto, Deus também seria enfraquecido. O diabo é um conceito assustador, porque ele parece ser extremamente poderoso e extremamente ativo. Aqui só fazer uma pequena observação. É difícil até no curso Jesus se referir ao diabo. Mas agora aqui ele vai explicar o que realmente vem a ser o diabo. Da onde que se formou essa crença ou essa ideia. Então, como ele diz, essa ideia, diabo, ela realmente, né, é assustadora e muito poderosa e ativa. Ele é percebido como uma força em combate contra Deus, guerreando com ele pela posse das suas criações. Então, Deus e o diabo, dentro do sistema do ego, do diabo, eles estão em luta entre si, onde Deus quer afirmar que nós ainda somos parte dele, e o diabo quer dizer que esse universo, esse reino fora da mente de Deus é real. Então, que nós somos reais. Nós, essa figura projetada. Então, esse sistema de crença separada traz isso. Então, o diabo engana com mentiras e constrói reinos nos quais tudo está em direta oposição a Deus. No entanto, atrai os homens em vez de causar-lhes aversão, e eles estão dispostos a vender-lhes as suas almas em troca de dádivas sem valor real. Então, apesar de o diabo ser um conceito tão, como é que eu vou dizer, indigno de um filho de Deus, os próprios, nós aqui como filhos de Deus, nós preferimos vender nossa alma. O que ele quer dizer? Continuar dentro do sistema de pensamento do ego para aproveitar as pequenas oferendas que o ego nos dá. Aquele pouco que ele oferece, que é o corpo,
e mais alguns benefícios físicos. E um pequeno espaço de vida entre o nascimento físico e a morte, uma consciência de vida. Então, o ego, ele nos oferece dádivas sem valor e as pessoas, no seu auto-engano, então, escolhem lutar por isso. E Jesus diz assim, ó, isso absolutamente não faz nenhum sentido. Então, pensando no ser que nós somos, como filhos de Deus, como ainda pertencentes ao reino de Deus, não faz o menor sentido nós continuar nos apegando a tão pouco, recusando o todo, que é a consciência do céu, para ter uma experiência tão pequena. Não faz sentido. Já discutimos. Oi, sim. Agora que deu um nó na minha cabeça aqui. Porque eu nunca acreditei em diabo. Certo. E ele está dizendo que o diabo existe? Não. E que esse diabo é o ego? Não, aqui adiante ele vai responder. O diabo é uma crença separadora. Mais adiante aqui ele vai dizer. Não é real, mas para quem acredita em separação, então ele existe. Vai clarear isso. Ok. E ele fala aqui em diabo porque Obrigada. Aqui ele estava explicando para Ellen ainda ideias que vêm da Bíblia, ideias cristãs. E o cristianismo histórico, ele se baseia totalmente em cima de Deus e do diabo. E que nós temos que... A nossa salvação é escapar do diabo, escapar do inferno e ir para o céu. Então, Jesus está aqui explicando o que vem a ser essa ideia diabo. Que ela realmente tem poder, não ela em si, mas o poder que nós oferecemos para ela. Como ele disse, só porque ele não existe não quer dizer que se nós acreditar nele, ele não tem poder. Mas ele vai continuar aqui falando, ó, quando ele fala aqui, ó, já discutimos a queda ou a separação anteriormente, mas o significado disso tem que ser compreendido de forma clara. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, embora não na realidade. Então aqui Jesus começa clareando assim, ó, a ideia de separação, quando Jesus passou no deserto. Vamos falar depois disso, porque não foi bem essa ideia, só para não perder aqui a sequência do que Jesus está apresentando. E ele diz aqui, então, que... como ele diz, ele vai discutir mais uma vez a queda ou separação, que é aquela crença na separação de Deus. A separação é um sistema de pensamento bastante real no tempo, então, para nós que estamos aqui no tempo, a separação é real. Como diz, não no céu, não na eternidade, não de fato, mas na nossa experiência atual, para nós ela é real, nós a experienciamos. Todas as crenças são reais para aquele que acredita. Então, este é o poder da crença. Aquele que acredita, para ele se torna real. Toda crença, ela não precisa ser verdade, ela pode ser uma inverdade. Mas se a pessoa acredita, então ela, para aquele que acredita, ela passa a ser real. E aqui Jesus vai discutir então a separação de Deus. Ó. O fruto de apenas uma árvore foi proibido no jardim simbólico. Então, né, a história bíblica, lá no jardim do Éden, o fruto de uma árvore foi proibido. Mas Deus não poderia tê-lo proibido ou não teria sido comido. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Se Deus tivesse proibido o fruto, e ele tem todo o poder, teria sido incapaz de ter sido comido. Ou então ele foi comido, mas então Deus perdeu o poder, porque ele proibiu e foi confrontado. Então, esta é a ideia do ego, que ele venceu a Deus, que ele confrontou. Então, que Deus proibiu algo e ele o fez. Então, aí que está o poder do ego.
E Jesus quer aqui que a gente se questione sobre isso, que a gente pergunte, poxa, se Deus é todo poderoso, como que ele poderia criar algo que fosse falho novamente, sem deixar de ser poderoso? Então, é daí que vem o nosso medo de Deus, aquele primeiro medo que nós sentimos na mente. Porque nós realmente acreditamos, ao nos pensar separação, que nós confrontamos Deus, que nós comemos da árvore proibida, que a gente fez algo proibido. Então, embora isso não faça nenhum sentido lógico, para quem acreditou, que é o nosso caso, isso passou a ser verdadeiro, devido à crença nisso. E se Deus, lá no 6, se Deus conhece suas crianças, e eu te asseguro que Ele as conhece, tê-las-ia posto em uma posição na qual a sua própria destruição seria possível? Então, Deus teria criado alguém que ele se estendeu a esse alguém, criado alguém de forma tão falha que esse ser que ele criou poderia se autodestruir? Jesus de novo quer que a gente veja, então, se isso fosse possível, Deus seria insano e não seria Deus. Então, a árvore proibida foi chamada de árvore do conhecimento. No entanto, Deus criou o conhecimento e deu livremente as suas criações. Então, Deus não retém nenhum conhecimento para si. Deus se dá por inteiro. Então, como é que ele poderia criar uma árvore do conhecimento, que eu só passaria a ter depois de experimentá-la, se não há nada que não me pertença? Se Deus já deu todo o conhecimento. Então, mais uma vez, significando da impossibilidade de Deus ter criado esse sistema para colocar o seu filho à prova. O simbolismo aqui tem recebido muitas interpretações, mas pode ter certeza de que qualquer interpretação que veja Deus ou suas criações como se fossem capazes de destruir seu próprio propósito é um erro. Então, não importa se eu acredito que isso foi real, que é simbolismo, ou a ideia do cristianismo, ou outras fontes que deem outra interpretação. Qualquer interpretação que diga que Deus criou algo que ele mesmo ou a sua criatura pudesse romper ou destruir, essa interpretação, então, está equivocada. Comer do fruto da árvore do conhecimento é uma expressão simbólica para a usurpação da capacidade de se autocriar. Então, a crença que nós nos separamos. Então, eu sou o autor. Aqui volta a aula passada, que a gente viu o problema de autoridade. Ou que ele falou aqui há pouco, que o que é o ego? Aquele pensamento que está em luta contra Deus, sobre a posse da nossa autoria. Então, comer dessa árvore é simplesmente isso. Eu acreditar que agora eu sou um ser separado de Deus, individual, pessoal, e devido ao poder que esse pensamento teve, foi possível projetar um corpo e toda uma consciência presa nesse corpo com consciência própria. Então, mas isso tudo ainda é projeção. Então, esse é o único sentido no qual Deus e suas criações não são co-criadores. Então, Deus não compartilha dessa ideia de que fosse possível nós nos autocriar, porque Ele sabe que nós fomos criados por Ele. Então, essa ideia nós não compartilhamos em Deus. A única ideia que nós tivemos a parte de Deus sobre a autoria de quem nós somos. A crença em que o sejam está implícita no autoconceito ou na tendência de fazer uma imagem de si mesmo. Então, cada vez que eu
sinto que, como eu sempre dou aquele exemplo, de se acha que não é um corpo, corta o dedo, vê se dói. Se doer ainda, eu tenho uma crença dentro de mim que diz que eu sou autocriada. Porque se eu ainda estivesse em Deus, eu teria as mesmas características de Deus, que é a onipresença, onisciência, eterna, imutável. Mas não, o meu corpo está sempre em modificação. Então, nós precisamos saber que nós temos esse sistema de pensamento equivocado em nós. Imagens são percebidas, não conhecidas. Então, esse ser que eu percebo, esse corpo que eu chamo de minha identidade, eu posso perceber esse corpo, mas não conhecer. Conhecer no sentido do curso aqui, que é ter completa consciência de tudo. E certamente ninguém de nós tem completa consciência do que se passa pelo corpo, nem dentro do corpo, nem fora do corpo, né? Então, nós só percebemos através dele. O conhecimento não pode enganar, mas a percepção, sim. Tu podes te perceber como se estivesses criando a ti mesmo, porém não podes fazer mais do que acreditar nisso. Então, é uma questão de crença, não é uma questão de realidade, que eu estou vivenciando a minha experiência dentro de um ser separado. Não podes fazer com que isso seja verdadeiro. E como eu disse antes, quando finalmente percebes corretamente, só podes te contentar em não poder. Então, quando nós nos percebermos corretamente como ainda filhos de Deus, nós vamos ficar muito felizes em não poder ser esse ser separado. Enquanto tivermos medo de Deus, nós fugimos e queremos ser esse ser separado. Mas quando nós realmente tivermos a experiência, o conhecimento de quem nós somos, é que nem despertar de um pesadelo. Quando a gente está num pesadelo, durante o pesadelo, pode ser uma dor muito grande. Mas quando a gente desperta dele, a gente diz, ufa, que bom que foi só um sonho, que bom que não foi real. Então, isso vai acontecer conosco também quando a nossa percepção for correta, quando ela nos perceber como o Espírito Santo nos percebe. E a gente vai dizer, que bom que eu ainda sou como Deus me criou, que eu não sou isso que eu pensei que eu fosse. Até então, né, até eu me perceber como realmente sou, todavia, a crença em que podes é a pedra fundamental do teu sistema de pensamento e todas as tuas defesas são usadas para atacar as ideias que possam trazê-la à luz. Então, até eu realmente aceitar quem que eu sou, enquanto estou em conflito aqui, então ainda essa parte da mente separada, que acredita que é um ser à parte, essa se opõe a Deus, porque ela tem medo de Deus e ela quer ela quer acreditar que é esse ser. Então ela se defende contra essa realidade de que nós somos em Deus. É aqui que nasce a nossa resistência ao curso. Por que a gente quer fazer o curso, nós queremos despertar desse sonho e continuamos dormindo, continuamos presos, continuamos tendo que aprender. Por quê? Porque as nossas defesas dessa parte da mente, que acredita que é separada, ela está toda armada contra Deus, para defender essa autocriação que nós acreditamos que somos. E ainda acreditas que és uma imagem da tua própria feitura. Então, uma imagem que eu mesma fiz. Tua mente está dividida em relação ao Espírito Santo nesse ponto e não há nenhuma resolução enquanto tu acreditas na única coisa que é literalmente inconcebível. Então, enquanto eu acredito na separação, que é a única coisa inconcebível, eu estou em conflito na minha própria mente.
Por quê? Porque na minha mente tem uma parte que é do Espírito Santo, que me foi dado como dádiva de Deus, e tem uma parte que acredita que é esse ser autocriado, essa imagem projetada dentro de um mundo físico. Então, ambos os sistemas estão na minha mente. E por isso que existe esse conflito da mente. É por essa razão que não podes criar e estás com muito medo em relação ao que fazes. Então, como estou em conflito, a criação ela é total, ela é extensão total. Então, se eu estiver em conflito, não posso criar. Então, eu não posso me lembrar do céu, não posso estender o amor. E ainda tenho medo do que eu faço, tenho medo das projeções do ego. Por quê? Porque eu não as conheço, eu separei e joguei para fora uma parte, e agora o que eu joguei para fora pode se voltar contra mim. Então tenho medo do que eu fiz e ao mesmo tempo não posso criar. A mente pode fazer com que a crença na separação seja muito real e muito amedrontadora. E essa crença é o diabo. É aqui que eu quis responder antes a pergunta. Então, o que é o diabo? O diabo é essa crença na separação. Então, essa crença que nós temos, como ela tem o mesmo poder de Deus, para nós ela é muito forte, ela é muito real e muito amedrontadora. Então, isso que é o diabo. Nós até tivemos antes aqui uma pergunta que eu vi do Kendi, que quando Jesus passou por dias no deserto, o diabo não apareceu para Jesus? Então, isso aqui é uma forma metafórica, a gente vê como um diabo, um sistema à parte, mas o diabo, então, ele não é um ser, uma criatura separada. Então, essa imagem é toda a tentação que quer nos levar a nós acreditar que nós somos algo diferente do que realmente somos. Então, isto vem a ser o diabo. Então, a história de Jesus do deserto não é exatamente assim como ela não é ao pé da letra aquela imagem de alguém levando ali e me adore uma figura humana. Oi? Quem escreveu a Bíblia acreditava Com no certeza. diabo, acreditava na separação, na projeção, toda a deturpação da mente, projetou isso na Bíblia, a figura do diabo, para temorizar mais ainda. Exato, né? E para quem acreditou, ele é real. Tanto que é que hoje, no sistema de pensamento do cristianismo, o diabo é real. Exatamente. E ele é eterno e é Deus o diabo. Por quê? Devido a esse poder da crença. Então, Jesus está desfazendo, como esse curso foi escrito especialmente para quem tem essa fonte de cristianismo, que a gente carrega lá no inconsciente aquela ideia de um diabo em oposição a Deus. E por isso que ele esclarece, então, o que vem a ser o diabo. Então, ele é simplesmente a crença na separação. Então, todo esse conjunto, todas essas ideias do ego e crença de separação, ego, diabo, tudo remete à mesma experiência. A ideia de que nós usurpamos do poder de Deus para nos autocriar. E tem certas vertentes do cristianismo que eles parecem ser obcecados pela figura do diabo, até mais do que a figura de Jesus. Eles são muito obcecados com a figura, né? Sim, que é o medo que eles estão apavorados de medo, então eles cultuam inconscientemente ali a própria separação, né? Através da figura do diabo. Sim, e por detrás disso ainda está a ideia de validar a nossa existência como um ser autocriado, como sendo real, como diz o diabo e Deus lutando pela nossa autoria. Nós queremos escolher o céu para fugir do diabo, mas na verdade isso está no nosso inconsciente. Nós todos
que pensaram separação, em alguma medida acreditam nisso, ou não poderiam ter pensado separação. Então, a forma disso se demonstrar pode ser diferente de uma cultura para outra. Mas todos pensam nisso ou não poderiam ter vindo a partir da crença de separação. Deixa eu só ver aqui. Essa história retrata o que estamos vivendo agora, atravessando o deserto, que é o desfazer do propósito pelo SEM, e sendo tentados pelo diabo, a crença na separação que é introjetada a todo custo pelo ego. Sim, na verdade é uma luta dentro da nossa própria mente. A Andrea também colocou que com o Buda ocorreu algo parecido quando foi assombrado antes de despertar. Na verdade, isso ocorre, como eu falei, a todo ser vivo que se acha separado. Porque ele, por um lado, quer defender a autocriação, e isso é o diabo, e por outro lado, quer voltar à totalidade do seu ser, porque sabe que só sendo completo é que é feliz, e a nossa completeza está em Deus. Então, é simplesmente para nós compreender a totalidade desse contexto. Porque esmiuçar isso é dar mais realidade ainda à separação, mas, no entanto, nós temos que compreender o contexto todo dessa ideia de diabo, então, ou de separação. Ingrid, você me ouve? Sim, a Rafaela, sim. Então é possível que só o fato da gente ter a clareza de que a nossa mente está dividida já é meio caminho andado, porque se a nossa mente ficasse só, né, no sistema de pensamento do ego, aí era cegueira total. Pelo menos. Perfeito, Rafaela, isso mesmo. Então, eu só posso escolher a partir do momento que eu sei que eu tenho uma escolha. Se estivesse só no ego, eu não teria escolha. Não porque não teria escolha de fato, mas não estaria ciente dela. Então, para mim poder escolher entre um e outro, eu preciso, no mínimo, ter duas coisas. Então, como é que eu poderia escolher entre o sistema de pensamento do ego, do Espírito Santo, se eu não soubesse que ambos estão na minha mente? Isso, perfeito. E a correção, então, para uma escolha correta, ela começa com a aceitação de que eu não me autocriei. Eu ainda sou parte de Deus. Deus é o autor da minha existência. Deus é o autor da vida. Deus se estendeu a si ao projetar a vida, e se eu tenho vida, é porque Deus ainda está em mim, assim como está em tudo que vive. Então, isso é o primeiro passo para desfazer a crença na autocriação. Então, Deus é o amor com que eu amo. O amor que eu ofereço a meus irmãos, a tudo que eu vejo, Deus é esse amor. Então, eu não fiz um amor próprio. Amor próprio é autocriação, é egoísmo, e assim como pode me trazer alegrias, pode se virar contra mim e pode me ferir. Mas o amor de Deus, ele atinge a tudo. É como uma luz que penetra em absolutamente tudo e nada fica de fora. Então, é impossível o ataque no amor de Deus. Precisamos compreender, então, isso para nossa mente não ter medo de começar essa jornada de despertar, de fazer essa escolha. O fim da jornada é a escolha definitiva a favor de quem nós somos, de fato. Mas nós só vamos fazer isso quando não tiver mais nenhum resíduo de medo na nossa mente. E Jesus está trazendo esse curso para desfazer os medos, não para criar mais medos, nem para criar polêmica, nem para engrandecer o ego, né? Fazer o ego mais entendido das coisas no mundo, e sim para desfazer o medo. E quando e mesmo quem não acredite conscientemente no diabo, inconscientemente ele compartilha dessa ideia, ou não teria vindo num sistema de pensamento separado.
Então, isso precisa também ficar claro. Então, mesmo que eu digo que eu sou totalmente alheio a uma ideia de diabo, lá na mente, a mente separada é uma só. Ela fracionou depois. Então, ainda fazem parte, todos fazem parte dessa crença. Então, voltando aqui a falar da crença da separação, que é o diabo, é poderosa, ativa, destrutiva e está em clara oposição a Deus, porque literalmente nega a sua paternidade. Olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito. Então, reconheça o que é a tua vida, que miséria o ego tem nos ofertado. Uma experiência entre nascimento e morte, né? Um intervalo de tempo e de espaço, com algumas coisas boas, mas e com tanto conflito, tanto sacrifício, tanta dor para finalmente ter um instantezinho de paz e depois recomeça tudo de novo. Então, a crença de separação, olha o que ela tem trazido na tua vida. É uma vida devotada ao medo, né, Ingrid? É o medo. Totalmente devotada ao medo. Não importa quanto dinheiro, quanta posição, é totalmente devotada ao medo. É uma coisa, assim, assustadora. O curso, de forma genial, eles expõem isso de uma forma, assim, que eu sempre fico muito emocionada, porque é incrível isso. O medo e a culpa, como ele botou, e o medo também de perder esse ser autocriado, essa imagem que eu tenho de mim. Então, se trabalha para conseguir fortunas para preservar essa autoimagem em forma de corpo, exatamente. Quem que quer largar o corpo para aquilo que dentro do sistema de separação chamamos de morte, né? Então, é medo do nascimento à morte. Exato. E nos intervalos também. Então, Jesus diz, olha para isso, vê se é isso que tu quer. Como ele diz aqui. Então, olha para a tua vida e vê o que o diabo tem feito, mas reconhece que esse feito certamente será dissolvido à luz da verdade, porque o seu fundamento é uma mentira. Então, olha o que essa crença de separação fez contigo, mas ao mesmo tempo saiba que isso tudo vai ser desfeito, porque nada disso é real. Aqui entra agora a voz do Espírito Santo. Nada disso é real, é que nem um pesadelo. Estamos aprisionados num pesadelo. No momento que nós despertarmos dessa crença, nós vamos olhar de volta e dizer, ufa, não foi real. Não passei por nada disso, porque era só uma vã imaginação da minha mente. Então, isto a expiação tem para nós. A tua criação por Deus é o único fundamento que não pode ser abalado, porque a luz está nele. Então, o Espírito Santo na minha mente é a única coisa que não pode ser abalada. O teu ponto de partida é a verdade e tens que retornar ao teu começo. Então, o nosso ponto de partida foi a criação de Deus. Nós não nos autofizemos. Antes de pensar separação, eu já fui criada por Deus, por isso que eu pude pensar. E eu preciso retornar para esse ponto, para esse começo, para essa ideia de que Deus me fez. Muito já foi visto desde então, mas nada tem realmente acontecido. Então, desde a ideia de separação, parece que muita coisa aconteceu. Todo esse universo, planetas, tempo, espaço, mas na verdade nada aconteceu. O teu ser ainda está em paz, muito embora a tua mente esteja em conflito. Então, o ser que Deus criou, o espírito que eu sou, está em paz. Mas a mente que ativa esse espírito, ela está conflitada, porque ela tem agora 2 sistemas de pensamento dentro dela. Tu ainda não voltaste atrás o suficiente e é por isso que ficas tão amedrontado. Então, justamente porque eu ainda
tenho o sistema da crença de separação, que é o diabo, ou o ego, e eu tenho o sistema de pensamento do Espírito Santo também, que não me deixa esquecer da minha ligação com Deus. Então, eu sei as duas coisas. Lá no inconsciente, eu sei ambas as coisas. E por isso que a minha mente está em conflito. E amedrontada. À medida em que te aproximas do começo, sentes medo da destruição do teu sistema de pensamento sobre ti mesmo, sobre ti, como se fosse o medo da morte. Então, o ego, ele fez uma imagem para mim, em forma de corpo, eu me identifico dentro dele, e quando esse corpo deixa de funcionar, ou de parecer que funciona, eu chamo isso de morte, e isso é muito amedrontador para quem está em conflito. E, no entanto, como Jesus diz, não existe morte, mas existe uma crença na morte. Então, essa crença de que eu posso ser autodestruída, isto é o que é a morte. A morte não é real. A morte não é um corpo deixar de parecer que funciona. A morte, ela não existe. Ela é impossível, porque ela seria a morte do próprio Deus. E Deus é eterno, o Espírito é eterno. Portanto, a morte não é real. O ramo que não der fruto será cortado e secará. Isso aqui é uma frase bíblica que, na verdade, Jesus quis dizer assim: qual é o ramo que não der fruto? O sistema de pensamento que não te dá paz. Aquele que te traz conflito, esse será cortado e secará. Então, o sistema de pensamento da crença de separação será tirado da tua mente e deixará de parecer que existe. Fica contente. A luz brilhará vinda do verdadeiro fundamento da vida e o teu próprio sistema de pensamento vai erguer-se corrigido. Então, qual é o meu próprio sistema? Aquele que está nas mãos do Espírito Santo. Este é a árvore que dá fruto e este sobreviverá. Este se erguerá e será corrigido. Não pode erguer-se de outro modo. Tu, que tens medo da salvação, estás escolhendo a morte. Então, quando que eu escolho a morte? Quando ainda acredito no ego, quando ainda acredito na separação, aí eu estou escolhendo a morte. Vida e morte, luz e escuridão, conhecimento e percepção são irreconciliáveis. Então, é impossível existir vida e morte, ou um ou outro. Se a morte fosse real, a vida não seria. Assim como luz e escuridão. Se a luz existe, é impossível presenciar escuridão na presença de luz. Ou se eu presencio a escuridão, é porque a luz não está lá. Então, ou o Espírito Santo é real na minha mente, ou o ego. Ambos não podem ser. E como só um tem a verdadeira fonte da vida, então só esse é real. O outro é imaginário e deixará de parecer que existe. Acreditar que podem ser reconciliados, então a vida e morte, é acreditar que Deus e seu Filho não podem. Por que então, se Deus, por que Jesus diz que se vida e morte podem ser reconciliadas, então Deus e seu Filho não podem? Porque Deus e seu Filho são uma só coisa. Então, se Deus é vida e o seu Filho é igual a Deus, o seu Filho também é vida. Então, ele não pode ser morte. Mas se o Filho pode morrer, então ele não é parte de Deus. Então, se a morte fosse real, Deus e seu Filho não poderiam ser reconciliados. Só a unicidade do conhecimento está livre de conflito. Então, só a unicidade, só o pensamento do Espírito Santo que não contém conflito. O do ego é o conflito por excelência. O teu reino não é deste mundo, porque te foi dado de além desse mundo. O nosso reino vem de Deus, foi dado por Deus e está em Deus.
Apenas nesse mundo, a ideia de um problema de autoridade é significativa, ou de autoria. Só aqui na ilusão é que faz sentido eu pensar que eu me autocriei, porque na minha realidade do meu ser em Deus é inconcebível tal ideia. Não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade, e a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelos quais ele espera. Então, isso aqui, até vou repetir essa frase porque é fundamental. Não se deixa o mundo pela morte. Acreditar, aquela crença cristã que eu vou morrer ou ir para o céu, ou então para o inferno, mas enfim, eu estaria deixando de qualquer maneira esse mundo, não se deixa através da morte. A morte é só uma continuação do sistema de pensamento de separação. É um círculo vicioso. É uma crença que parece iniciar no nascimento e parece terminar com a morte, mas ela se recria, ela fica no mesmo círculo novamente. E ela vai infinitamente se preservando nesse círculo vicioso. Então, não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade, e a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelos quais ele espera. E o reino foi criado para todos os filhos de Deus, porque foi criado pelo próprio Deus. Então, nós não fizemos o reino. Nós fizemos parte do reino, mas por paternidade de Deus. Então, o reino de Deus, ele nos aguarda, mas ele só pode ser conhecido e não percebido. Por isso que nós, enquanto pensarmos que estamos aqui, nós não podemos experienciar o céu. Mas para nós chegarmos lá, nós temos que ultrapassar ou transcender a ideia de morte. Esse é o despertar. Então, esta foi a ressurreição que Jesus teve quando ele desperta em mente. A gente acabou de vir de uma Páscoa, comemorando essa data, né? Então, Jesus diz, a morte não faz parte da expiação, só a ressurreição, né? Então, a morte, ela é só uma crença de separação. E ela não faz parte do Filho de Deus. Mas a vida, ela sim, ela retorna no momento que a nossa mente for corrigida, e aí ela vai escolher se identificar só com o Espírito Santo. Então, com isto nós concluímos então aqui o capítulo 3, criar versus autoimagem, né? Criar no céu, autoimagem é esse ser separado que eu acredito que eu sou. E semana que vem nós já vamos dar continuação nesse estudo, e Jesus vai começar com ele com as ilusões do ego. Então, só por aí a gente já pode ver que nós vamos continuar para isso realmente impregnar no nosso sistema de pensamento, para nós parar de ter medo, porque no momento que a gente não tiver medo, nós podemos olhar de volta que isso está dentro de nós. Enquanto nós estivermos amedrontados de olhar de volta, nós não vamos levar isso à correção. Mas no momento que a gente compreende isso, aí a gente deixa de ter medo e simplesmente leva esse sistema de pensamento para a correção do Espírito Santo. E é para isso que esse curso veio a existir, para nos ensinar que nós não precisamos ter medo de levar aquilo que estava oculto na nossa mente para o Espírito Santo. Vou abrir então agora aqui, se alguém tem alguma colocação, deixa eu ver aqui. Oi, Inge. Oi, sim? Tem uma frase aqui, o teu reino não é desse mundo, porque te foi dado além desse mundo. Porque te foi dado de além desse mundo. Tá. Teu reino não é desse mundo, mas a gente, apesar
de ser um mundo, segundo o livro, ilusório, a gente está nesse mundo devido à crença. de ilusão. Devido à crença, tá. Então, qual e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Lá no outro reino. Lá no outro reino. E nós não estamos aqui de bobeira, nós estamos aqui com alguma função. Sim. Então, qual seria a função de estarmos aqui nesse mundo? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E se ele nos colocou aqui, é porque alguma função isso tem. Tem. Quem nos colocou, nós nos autocriamos. Nós nos colocamos primeiro. Não foi Deus que nos colocou aqui. A crença na separação nos colocou aqui. Ou o ego, ou o diabo, ou a autocriação. Um pensamento equivocado nos colocou aqui. Mas agora nós temos uma função, sim. E todos nós que fizemos parte dessa ideia de separação, compartilhamos dessa mesma função. Só existe uma função: despertar dessa crença de separação. Esta é a nossa função aqui, nosso trabalho aqui. Desfazer essa crença de separação, desfazer essa ideia de ego, despertar desse pesadelo que nós mesmos, devido ao poder como filhos de Deus que nós temos, nós fizemos esse pesadelo através desse poder. E nós aqui agora compartilhamos todos dessa mesma função. Cada ser vivo, cada pensamento separado. Despertar. Agora, dentro do sonho aqui, os papéis que cada um tem, isso já foi projetado e cada um é funcional aqui dentro, né? Mas a função real nossa aqui, nós só temos uma coisa a fazer aqui: despertar. E o contrário dela, quando a gente não está cumprindo essa função, quando não está aqui aprendendo a despertar, nós estamos reforçando a crença de separação. Estamos perpetuando essa crença. Estamos perpetuando o ego, ou seja, estamos fazendo a função que o ego quer. Ou nós trabalhamos na função que nós queremos, que é despertar para a nossa realidade, ou estamos cumprindo o papel do ego, fazendo a função dele, que é auto-perpetuar dela. E olha o preço que nós pagamos por isso, para perpetuar o ego. Como Jesus disse aqui, observe o preço que nós pagamos para perpetuar, então, essa crença de separação. Clareou? Que eu observo Clareou. Obrigada. Olha, Flora. O próprio sistema da separação vende o poder da mente a serviço do próprio ego para perpetuar a própria separação. Ele vende, não só vende. Só um pouquinho depois, né? Continua. Porque, não só vende, como nega esse poder depois. Exatamente. É isso que eu acho que quando a gente entra dentro do curso, a gente fica meio... porque esse poder da mente, ele que projetou tudo isso, né? Foi a crença na separação. E aqui dentro do sistema, o poder da mente, ele é usado pelo ego de uma forma extremamente charlatã, para perpetuar, né, as próprias autoajudas, lei da atração, para perpetuar o próprio sistema de separação em cima do próprio ego, ou seja, ele inverte esse poder da mente, que é imenso, que todos nós temos, que Jesus lembra que é o nosso poder de escolha, mas o ego vende para a gente uma lavagem cerebral de que esse poder está a serviço da gente lutar contra o mundo, da gente criar coisas, projetar coisas no mundo. Então, é todo um desfazer mesmo que o curso faz, né, para a gente retomar esse poder. Tá correto esse raciocínio? Perfeito, perfeito. Nós estamos dentro aqui de um sanatório. Isso aqui é um sanatório e nós estamos começando a despertar. Como Jesus diz, já não estamos mais totalmente loucos, porque o ego nos deixou a nossa mente em tal condição que ele, primeiro,
criamos o ego pelo nosso próprio poder. Depois o ego nos diz que nós não temos poder e que nós precisamos dele para nos auto-perpetuar, para a nossa sobrevivência. Então, isso aqui é muito louco e muito enganador, totalmente enganador. E a ideia por detrás disso, do ego, é só a auto-perpetuação, né, dele mesmo, ou seja, dessa crença de separação. E ele consegue isso quase que infinitamente através do medo de Deus. Perfeito. Ing, esse texto de hoje, eu senti muito a questão quando eu faço os exercícios, né? A dificuldade que eu tenho, né? Em ter sucesso com os exercícios. Então, o texto diz que não é para a gente pensar que porque o sistema é mentiroso, que ele é fraco, né? Então, é bem o que eu estou sentindo na hora da prática. Olha, a resistência não é pouca coisa, não. Nós temos que admitir que temos resistência, sim. Né? Essa parte da nossa mente que acredita na separação é muito forte. É tão forte quanto Deus, porque é o próprio poder de Deus. Invertido, como a Flora falou, o ego pegou tudo de cabeça para baixo. Inverte tudo, mas o poder é o mesmo. Não é porque está invertido que deixou de se perder. Exato, e daí vem o Sen e diz para a gente que, na verdade, somos nós que estamos dando esse poder, né? Aí a nossa responsabilidade fica maior, e eu confesso que às vezes me dá uma angústia, porque daí eu sei que eu não posso me sentir culpada, né? Mas me dá uma angústia, porque eu penso assim, nossa, sou eu que estou dando esse poder, e esse poder está contra mim. Está contra o meu irmão, né? Certo, mas veja agora por outro ângulo. Que sorte que esse poder está em ti. Já pensou? Se não tivesse em ti, tu não teria poder nenhum de escolher diferente. Ainda bem que esse poder está em ti. Agora você pode escolher. Porque agora tu não é mais refém do ego. E sim, é só questão de escolher. Oi, é a Andréa. Sim? Quem chamou, acho que é a Andréia, né? Eu estou com problema no meu telefone. Eu vou fazer uma pergunta, não sei, o telefone está desligando. Mas comenta a linha 5. Comenta a linha 5 do parágrafo 1 novamente. Eu entendi essa questão. Ambos são pedras angulares, é Primeiro parágrafo. Tá, que ambos são pedras angulares para os sistemas de crenças pelos quais se vive. Vou ler a anterior. Eu entendi aí que são dois sistemas de crenças. Nós temos dois sistemas de crença, o do ego e o do Espírito Santo também é um sistema de crença. Logo no início, para a percepção correta, é um sistema de crença para poder, é como se fosse um degrau para poder ir para o céu, no caso. Isso, antes de ir para o céu, ao sair do sistema falso do ego, preciso ir, que ainda é ilusão, mas o papel do Espírito Santo dentro da ilusão. É um sistema de pensamento que não é ainda o sistema de pensamento de Deus, mas ele reflete o céu em perfeição. Então, ainda é ilusão. Mas como ele foi criado por Deus, o Espírito Santo também é eterno e pertence a Deus. Mas enquanto um filho de Deus pensar separação, o Espírito Santo, como é que eu vou dizer, está com um pé no céu e um na ilusão. E ele está se referindo aos dois sistemas dentro da ilusão. Eu pensei que eu tivesse entendido errado. Então, foi isso mesmo que eu entendi. Realmente é um sistema de crença, só que um sistema de crença correto, não é isso? Seria mais ou menos isso. Porque ele é a correção para o falso, porque Deus não poderia corrigir o sistema falso, porque ele estaria dando realidade a ele. Então, se não houvesse um sistema dentro da ilusão correto, nós estaríamos, se não houvesse o sistema dentro da ilusão, nós estaríamos eternamente condenados a ficar só no ego. E o próprio Deus não pode nos despertar devido à impossibilidade de dar realidade.
Mas como ele sabe que as crianças dele dormem e não estão passando o seu amor, ele enviou o próprio sistema dele, que é o Espírito Santo, para acompanhar, para fazer essa função de despertar o filho. Então, a função despertar é dentro da ilusão, mas o Espírito Santo, assim como nós, é real. Como nós, eu digo, aquele ser criado à imagem e semelhança de Deus. Certo, eu entendi. Ok, perfeito. Certo. Deixa eu só ver aqui no chat. O Kendi. Fico imaginando as pessoas que despertaram antes do 100. Deve ter sido muito difícil. Nem sei como isso foi possível. E é verdade. Olha a mão na roda que nós estamos tendo, né, gente? Porque, como disse a Rafaela, saber da existência dos dois sistemas já é meio caminho andado. Mas só soube disso depois do 100. E é verdade, então, por isso que eu reconheço, assim, para mim, pelo menos, que nós estamos na melhor fase que é possível de existencialismo. Porque, ó, olha que mão que é isso aqui. Então, gratidão a Jesus, né, que nos proporciona esse livro para aprender isso, concordo com isso. Oh, Indy, me sinto uma pessoa privilegiada em poder conhecer esse curso, mas são tão pouquíssimas pessoas, né, que conhecem esse curso. Mas a gente mas diz que o estudante desse curso pode ajudar outras pessoas que não estão estudando, né? Os pensamentos são interligados. Cada pensamento de perdão nosso, nós não temos ideia de aonde, porque como a mente é unificada, então o estrago que faz no ego. Então, podem ser poucos estudantes, sim. Olha o estrago que Jesus sozinho já fez no ego. Então, cada mente desperta vale por bilhões de dormindo. Então, pode parecer pouco, mas é muita coisa. Que bom que eu estou podendo ajudar a mim e o mundo. Isso, com certeza. Todos os vídeos que falam sobre o perdão, eu estou assistindo, que eu preciso aprender sobre o perdão rapidinho. E se alguém quiser fazer alguma coisa por esse mundo, alguma coisa boa, que eu digo, aprenda a perdoar. A melhor dádiva de fazer dentro do sonho ainda. Nossa função, nosso papel é despertar. Mas enquanto eu estou aqui dormindo, o que eu posso fazer de bom pelo irmão, por mim, pela humanidade? Perdoar. Não há nada melhor do que perdoar. Inga, eu tenho uma dúvida. Oi. Assim como a gente pode dizer que ciúme, inveja, sentimentos ruins, sentimento de vingança, enfim, maldade, tudo isso, a gente pode dizer que pode ser resumido pelo sentimento medo. A gente também pode dizer que ternura, alegria, felicidade, bondade, generosidade, todas as qualidades, as virtudes boas, paciência, pode ser resumido por amor, não é isso? Então, no fim... Sim. Existe essa... Mas eu só diria assim, ó, que tem resíduos do amor verdadeiro, porque o ego também tem amor especial. O que é o amor especial? A autoalegria minha às custas de um outro. Então, eu quero isso para mim e não para o outro. Então, sim, então tem resíduos ou tem alegrias verdadeiras, mas com o curso aqui a gente vai começar a diferenciar a alegria verdadeira, o amor, todos os benefícios que vêm do amor e o que vem do medo, mas através do especialismo, que é aquele engodo, aquilo que a Flora estava comentando, que é o sistema do ego para nos auto-enganar. Então, o ego nos dá certos tipos de amor, mas para substituir o céu, para substituir o amor real de Deus. É aquele auto-amor, auto-alegria. Porque a alegria que vem de Deus, ou do meu ser verdadeiro, ela é compartilhada com tudo e por todos. Ela é criação.
Então, ainda dentro do amor, da benignidade, há de se aprender a diferenciar o que é do Espírito Santo, o reflexo do céu, do nosso ser real, daquilo que é apenas o oposto de ódio do ego, mas querendo usurpar do amor de Deus, querendo tudo que é alto, tudo que eu fiz, e que mesmo que seja bom, eu fiz porque tenho lembrança do céu, então tem resíduos bons nisso. O Espírito Santo faz essa triagem. Mas simplesmente classificar como bom é Espírito Santo e ruim é ego é muito superficial. Não sei se deixei claro, Rafaela, se você conseguiu. Não, eu entendi. O que me levou a esse raciocínio é que, assim, eu sinto praticamente, me analisando, que eu preciso de muita paciência. E aí, no final, eu tento resumir isso no amor. Na verdade, esse sentimento de virtude que eu sinto que eu preciso trabalhar em mim, aceitar no o fundo, amor de Deus. Aceitar o amor de Deus, não é trabalhar o amor. O amor nos foi dado por Deus. E aí tudo mais vem de acréscimo. É isso então, gente. Alguém tem mais 1h10? Acho que vou encerrar aqui a nossa gravação. E obrigada por compartilharem desses nossos momentos. Já fizemos esses 3 capítulos, então gratidão. E gratidão a Jesus, né, gente, por nos presentear esse material tão maravilhoso. E ao Espírito Santo por nos acompanhar.